Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando sobre o jogo do Fortaleza e do Vasco. Foi o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terminou empatado, né? 0-0, nada de gols na Arena Castelão. Agora o Vasco, no próximo jogo em São Januário, precisa vencer. O Fortaleza também precisa do resultado positivo para poder sair com a classificação. Então acredito que vai ser um jogo bem duro, né? Lembrando que o jogo será daqui a 2 semanas ainda, né? Que teremos esse jogo de Fortaleza e Vasco em São Januário, com o mando de campo da equipe do Vasco. O Vasco ainda sofrendo bastante pressão ainda por ter resultados ruins, né? E o Vasco, lembrando, galera, o Vasco ainda não tem um nome de treinador ainda para poder assumir a equipe, e o Vasco já tem confronto contra o Atlético Paranaense no Liga Arena nesse final de semana, domingo, 4 horas da tarde. Então o Vasco já vai ter confronto difícil, galera. E vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo da Copa do Brasil. Link na descrição, galera. Crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. O Flamengo vai ganhar de 4-0. Errei. Empate. Reconheço. Falamos ontem aqui. Errei, me equivoquei, não houve o amasso do Flamengo. Mas teve gente, quero saber se vai reconhecer, que antes de começar o jogo, o Fortaleza vai atropelar. Não, senhor. O Vasco já está eliminado. Teve gente Não. que está aqui no estúdio e falou isso. Ah, teve. Ele é exagerado mesmo. Ah, Agora, ele é vai, isso. daqui a pouco vai ser carapuça aí. É o seguinte, eu falei ontem, empate. Aí, como o quadro não permitia empate, eu tive que falar 1-0 pro Fortaleza. Mas eu falei 1-1. Falei empate, pode pegar depois lá na Mas fita. você sempre fala empate. Vamos ouvir personagens? Maicon, é o Maicon, God of Zaga? Tá ajudando? Então vamos lá. Não é o Maicon, mas temos... Primeiramente é um prazer poder estar sentado aqui, poder dirigir esses jogadores tão vitoriosos, né? Para mim é um prazer enorme. Sabia da dificuldade, a gente estava na véspera de uma final da Copa Rio contra o Flamengo Sub-20 e eu acho que a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para esses momentos. Já conhecia bem o grupo, já conhecia os jogadores, já sabia do perfil dos jogadores. Então, por maior que seja o desafio, é um bom desafio, é onde a gente quer estar, é onde a gente trabalha tanto para chegar. E estou muito feliz pela resposta dos atletas, pelo jogo, e é um prazer enorme poder representar o Vasco e ajudar o Vasco. Tá aí o Rafael Paiva dizendo que está muito feliz, e o Maicon, zagueiro do Vasco, falou depois do jogo, defendendo aí a continuidade do Paiva. Eu ouvi muito nesses últimos 2 dias que o Vasco não tem treinador. O Vasco, sim, tem um treinador. Se chama Paiva, o Rafael Paiva. Temos que respeitar, por mais que seja um treinador que subiu agora da base. Hoje ele é o treinador. Então o Vasco tem sim treinador. Então tá aí o depoimento do Maicon e o técnico dizendo que está feliz por ajudar o Vasco. A minha pergunta é, o torcedor do Vasco ficou feliz com o que viu ontem, amigo Breno? Não, retórica bonita do Maicon. Nossa, valorizar o trabalho do Paiva, que chegou, pegou um rojão caindo no colo. Mas, do ponto de vista prático, o Vasco continua sem treinador. Porque o Vasco vai buscar no mercado, já está sondando profissionais. Então, o Paiva não será o treinador do Vasco. A não ser que aconteça uma hecatombe, não consiga buscar nenhum profissional, ele emende aí 5 jogos vencendo. Mas... Agora você falou. Não, mas... Porque eu não coloco, eu não duvidaria, não. Se começa a ganhar, mas aí vai ficando, vai Nesse ficando. momento, a posição é de buscar um técnico. Não, tá buscando. Também acho, deixou bem claro. Eu entendo o lado do Maicon ali de valorizar o cara. O lado do Maicon, a interpretação que eu tenho é a seguinte: é tentar dar uma força pro técnico ser efetivado. Não Do jeito que ele coloca. Porque a não ser que ele não consiga entender que quando se fala que o Vasco não tem técnico, se fala que o Vasco não tem um técnico definitivo, está com um interino. Isso é óbvio, sempre vai ter um interino. Agora, se ele fala, não, tem técnico sim, é o Paiva, ele tá, de repente, dando uma força para, de repente, o Paiva ficar como técnico do Vasco. Mas eu entendi. A minha interpretação só pode ser essa. Agora, quanto a procurar técnico, já se comenta, inclusive, que o Vasco estaria interessado no Fábio Carille, técnico do Santos. O Carille está empregado, está feliz no Santos, mas... Não quer dizer nada. Tá empregado, vai outro. Ao que parece... Ele falaria um pouco do empate, mas não falou. O Brenner, ele ia terminar aqui, Eugênio.
Não, mas a gente tem que falar a situação. Faz parte do noticiário do Vasco. Ponto aqui. Em um só. Que o Breler falou, eu concordo com ele, falou, o off às vezes é on, viu, Breler? Cuidado com o satélite também. É o seguinte, que qualquer treinador, interino ou não, assinaria o empate ontem. Um bom resultado. A gente não pode tirar do contexto que o Vasco chegou para jogar no Castelão. É um bom resultado. O Vasco está na disputa ainda. Não se sabe daqui a 3 semanas como vai estar o time, se vai estar melhor, pior. Agora, o empate pelo cenário do jogo para o Vasco, resultado muito interessante. E foi para o Castelão para buscar o empate. O objetivo era esse e o Paiva não escondeu de ninguém. Linha de 5 lá atrás, Exatamente. 3 zagueiros. O Vasco aqui, ontem eu falei, Breler, sobre essa situação do Fortaleza em casa. Antes é preciso dizer que o Vasco conseguiu um empate, sim, com um enorme componente de sorte envolvido nisso. Porque o Fortaleza teve várias oportunidades claras de fazer o gol. O Vasco, por sorte, conseguiu um empate. Mas, além da sorte... Competência do goleiro também? Também. Ah, bom, além da sorte, então, o Vasco, ele fez um jogo que eu falava aqui ontem, Abel. Quando você dizia que o Vasco ia ser goleado e tal, eu dizia... Olha, não, senhor. Eu ainda postei no Sai do Muro 2-1 pro Vasco. Vocês diziam Eu errei, aqui, mas errei pro outro lado. Olha, o Vasco, ele tem uma condição de tentar tirar do Fortaleza aquela que é a grande força do Fortaleza, que é o jogo de transição e velocidade. Fortaleza se sente muito à vontade trabalhando assim. Quando o Vasco vai para o jogo, baixando sua linha e saindo para o ataque com poucos jogadores, quando saía, ele tira do Fortaleza a possibilidade do contra-ataque que o Fortaleza adora. Fez 4 gols no Boca, muito em cima disso, de roubar a bola e rapidamente chegar no gol. O problema é que isso é um risco também, porque no primeiro tempo o Vasco poderia ter saído perdendo por isso que eu digo que é um enorme peso da sorte do Vasco. Mas até o sábado a sorte também estava virando para outro lado. Eu acho que teve pacote também. No segundo tempo teve competência, porque... Melhorou um pouco, o time trabalhou melhor a bola. O Vasco passou a ter um pouco mais a bola. Então, até pelo meio campo, entrou o Esforça, o Galdames, jogadores mais técnicos no meio. Quando ele faz substituições lá na frente, é só para manter a intensidade mesmo dos caras. Mas continua voltarem. correndo risco até o final. Até o final teve gol perdido pelo Fortaleza. Sim, mas o Fortaleza é um time melhor que o do Vasco. Então, já era um cenário esperado. Fortaleza pressionando, Vasco tentando se defender e conseguiu arrancar um empate. Então, o objetivo era esse. Depois de uma goleada para o Criciúma, sem técnico, uma bagunça interna completa, o objetivo foi cumprido. Mas, já que eu fui alfinetado aqui por indiretas, você foi direcionado para mim, que eu falei, o Fortaleza é favorito contra o Vasco para passar. Indiscutivelmente. E continua favorito. Mesmo o Vasco Mas não diminuiu o favoritismo, você acha? Não. Com o empate no Castelão? Aumentam as chances do Vasco. É o que eu acho. Mas o Fortaleza ainda é favorito, até porque o Vasco em São Januário, seja quem for o técnico, e provavelmente já terá um técnico novo, porque o jogo só é dia 21 de maio, vai precisar sair mais para o jogo em São Januário. Vai jogando em casa, torcida. Não necessariamente. Não, mas jogar com a retranca... Como jogou ontem, não vai Pode jogar. empatar e decidir nos pênaltis, não pode? E classificar. Mas acho que não da maneira que Mas atuou ontem. vai precisar ganhar se quiser classificar. Não vai dar para plantar lá atrás e só esperar o Fortaleza, porque... Mas o Fortaleza também precisa ganhar. Então, mas o que Nem sempre a sorte entra tão decisiva como ontem. Se você fizer assim, o jogo de ontem em São Januário, da mesma forma como jogou ontem, a probabilidade do Fortaleza acertar uma dessas bolas era um cenário de grande. desespero. O cenário de ontem era desesperador. Não tem como a gente tirar isso para falar só do jogo. É isso que tu quer dizer. Foi legítima a Claro. estratégia e a Pode forma de chegar jogar num de momento diferente. O jogo é daqui a 3 semanas, é isso? Muda muito. O Vasco a gente não pode deixar de citar, de lembrar, de destacar. Ele veio de um 4-0 em casa pro Criciúma. É isso. 0-0 no Castelão? Tá maravilhoso, gente. Não, mas bom resultado. Independentemente de como tenha sido o jogo, não tá? Ainda mais Copa do Brasil, ida e volta. Antes do jogo... Vai decidir em casa, não vai? Você não decidir em casa, é defensor de que quem joga em casa sempre tá... Abel, não sou defensor. Eu apenas cito estatísticas. Exato. As Eu mostrei estatísticas para você mostram estatísticas da Copa do Brasil. por Lembra que eu volta mostrei? de 50% dos times que jogam em casa vencem seus jogos. E mais de Isso tá 50% aí. dos vencedores campeões da Copa do Brasil jogaram o jogo de volta fora de casa. Eu Isso trouxe você isso fez ano um passado. recorte específico Os de determinado campeões. número de jogos. Os campeões. Só que o campeão é uma fase da competição. Mas o campeão é o melhor time. O ponto é que o Vasco, com a necessidade de jogar um pouco mais, ele naturalmente vai se expor mais e oferecer o contra-ataque eventualmente ao Às Fortaleza. vezes você acaba... E é o jogo que o Fortaleza feitiço vira gosta. contra o feiticeiro. Então. Sábado o Vasco jogou em casa e acabou goleado pelo Criciúma. E o ponto é,
o Fortaleza continua sendo um time melhor que o Vasco. Pode ser que o time se assente, chegue um novo treinador com uma ideia diferente, mas mantida a tendência atual, Fortaleza continua favorito porque é um time melhor. Então vamos falar dessa possibilidade, pelo menos é o que tem sido comentado. Fábio Carille seria um bom nome para o Vasco, para resolver os problemas do Pratos Vasco? conhece bem. Outra coisa, Fábio Carille trocaria o Santos, em que ele vive um bom momento, chegou à final do Paulista, começou bem na Série B, parece que domina ali o time, né? O time entendeu o que ele quer e trocaria pelo Vasco? Eu quero ouvir o Pratos porque ele conhece bem o trabalho do Quero ouvir você também, quero ouvir o Eugênio. Quero ouvir Abel Neto. Então, Abel, já que está todo mundo fugindo, eu vou falar. O Carille, por exemplo, provavelmente, se ele sair do Santos para ir para o Vasco, provavelmente porque vai ganhar mais. O Vasco, para tirá-lo do Santos, possivelmente melhor, e o Vasco, mais no tempo momento, de tem mais contrato, dinheiro. pode. Então, financeiramente, provavelmente será, muito provavelmente, será benéfico para o Carille trocar o Santos pelo Vasco. Outra coisa, sairia de uma Série B para uma Série A. Muita gente vê isso como vantagem, normalmente é uma vantagem você estar na Série A. Agora, em que condições ele pegaria o Vasco? Em que condições ele está no Santos? Qual a segurança ele teria no Vasco de que na primeira oscilação, nos primeiros 3 jogos ruins, ele seria demitido? E outra, mas no Santos, alguém perguntaria, eu concordaria, se o Santos perder 2 ou 3 jogos na Série B seguidos, ele tem segurança ou ele vai ser mandado embora também? Também não tem nenhuma segurança. Certeza não tem lugar nenhum, Em né, lugar Abel? nenhum. Então, certeza não tem. Gostaria de ouvir. Mas as últimas trocas de Santos para o Vasco não foram muito benéficas para o Vasco, né, Prates? E vice-versa, como diria o outro, o Brelé. Não, mas realmente... Temos 2 minutos, fale, Prates. Assim, Abel, a gente tem que pontuar. O cara, ele tem um empresário que tem me parece que tem um trânsito bom no meio do futebol, que é o Paulo Pitombeira, está com o Carille há algum tempo, e é interessante também para o empresário o nome ser comentado, ser ventilado, ser especulado, ou até ser procurado. Estou falando em relação às informações que a gente recebeu do Vasco ter interesse no Carille via empresário. O empresário vai levar para o Carille a proposta, como seria. Não, o Vasco tem interesse no Carille? Ou improvável no momento? Não acho improvável, não acho impossível. Ainda mais quem comanda o Vasco, que a gente sabe que não tem muito... Galera, isso aí, né? Fábio Carille no Vasco, acho que vai ser meio difícil. Tá estabilizado no Santos, a possibilidade, eu acredito, seja quase 0. Porque o cara sabe, se vir pro Vasco, meu amigo, o Vasco perder 3, 4 jogos, o risco de ser mandado embora é gigante. Já lá no Santos, ele tá na Série B, o time do Vasco, o time do Santos está sobrando na Série B. Então não tem por que ele vir pro Vasco. Não tem por que ele aceitar vir pro time em crise. Porque no Santos, ele vai fazer o projeto lá do Santos, ano que vem vai subir pra Série A. Provavelmente ele vai conseguir ser o novo, continuar sendo técnico e vai montar um time totalmente diferente. Ele tem em mente isso já, entendeu? Eu acredito que ele não sai do Santos para vir pro Vasco. Eu acredito que o Vasco vai buscar um nome internacional. Essa é a minha opinião, né? E assim, o Vasco precisa melhorar muito, galera. Muito, muito mesmo. Se o Vasco quiser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, ser uma equipe competitiva, precisa melhorar, precisa trazer alguém que consiga fazer esse time jogar e também tem que trazer jogadores. Infelizmente, na próxima janela, o Vasco vai ter que fazer igual na temporada passada. Ou contrata ou vai passar sufoco até o final do campeonato. E não dá para ficar contando com a sorte. E na última temporada, o Vasco contou com a sorte e conseguiu permanecer na Série A. Mas esse ano, eu acredito que o Vasco, né, se não fizer as coisas direito, pode sim permanecer, não ficar na Série A.